Deus por mais um dia estarmos vivendo, movendo e existindo. Isso é pela graça e pela misericórdia do Senhor. A palavra que eu quero repartir com vocês nessa noite, eu coloquei o título dessa palavra que eu escrevi hoje: Deus é vivo e é a fonte da vida. Se nós olharmos em toda a Bíblia ensina que o nosso Deus é um Deus vivo e que Ele é a fonte da vida. Amém. Lá no princípio, todos conhecem, Ele soprou nas narinas do homem e o homem se tornou alma vivente. Então o homem vive através do sopro da boca de Deus. Mas o Senhor é o Deus e Ele é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, é o Rei eterno. E a palavra fala que do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Ele fez a terra pelo seu poder, e ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência. Esse é o nosso Deus. É o Deus criador de tudo o que existe. Tudo foi criado através da palavra e tudo até hoje subsiste por causa da sua palavra, porque ela está firmada nos céus e na terra. Jeremias capítulo 10, versículo 10 a 12. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão debaixo da terra e dos céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Esse é o Deus que nós servimos, este é o Deus em que nós adoramos. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Para o seu furor, do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fizeram os céus, e não estabeleceram e não criaram nada, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Por quê? Somente o Senhor é o Deus criador de tudo que existe. E o versículo 12: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Quão grande é o nosso Deus!
É o Deus que estabeleceu todas as coisas que existem. Então Deus é um Deus vivo e é a fonte da vida. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Isso está em João 5, versículo 26. Esse Deus vivo, portanto, é um Deus que tem existência própria. Isto é, tem em si mesmo a fonte da vida. Tudo procede dele, tudo vem dele. A palavra fala assim: porque dele e para ele são todas as coisas, porque tudo pertence ao Senhor. Então a razão de ser da vida está na própria pessoa de Deus. Agora, não houve quem originasse a vida em Deus. Não houve quem originasse a vida em Deus. Ele é e sempre foi. Ah, Deus não existiu, não. Ele é. Ele sempre existiu. E tudo passou a existir por causa da sua palavra, do seu conhecimento, da sua inteligência e através da palavra. Então tudo foi firmado em céu e terra. Então nós vemos que esse Deus é o Deus que reside nele toda a fonte de vida. Ele é o autor e criador da vida. Paulo fala: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Porque dele e para ele são todas as coisas. Então nós vemos que esse Deus é soberano. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Bom, não houve que originasse a vida em Deus, e também não há que ele possa tirar. Quem pode tirar? Ele originou a vida e ninguém pode tirar, porque ele é o nosso viver, porque ele tem existência própria, ele é eterno. Esse Deus que nós servimos, ele é eterno, e desde a eternidade até a eternidade, ele é Deus. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Salmo 90, versículo 2 fala esse versículo que eu acabei de citar. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Glória a Deus. Deus, Pai. Ele é o nosso Deus Altíssimo, o Deus mais alto, o Deus possuidor dos céus e da terra e do mar e de tudo quanto nele existe. Amém. A verdadeira ideia da onipresença de Deus é que ele age com a mesma facilidade com que pensa e quer. Porque para Deus não há espaço e nem tempo. A Deus não existe nem espaço e nem tempo, porque Ele é de eternidade em eternidade.
Deus é Espírito. A matéria ocupa um lugar. Não ocupa um lugar? A matéria ocupa um lugar. Mas Deus enche todas as coisas. Amém. Amém. Todas as coisas. Glória a Deus. Por quê? Nele está a soberania. Então, para Deus agir, não tem necessidade de ir de certo lugar para o outro. Assim como não temos nós a necessidade de ir a certo lugar para pensarmos nele. Você está aqui, você está pensando nele. Você lá está na tua casa, você está pensando nele. Você está viajando, você está pensando nele. Você está nos seus afazeres, você está pensando nele. Ele se faz presente. Ele enche todas as coisas. Amém. Podemos pensar nele estando muito longe. Então, para o nosso pensamento, também não existe espaço e nem tempo. Existe. O nosso pensamento não. Eu creio que você não precisa sair do seu local aí onde você está sentado para voltar a 20 anos atrás em pensar alguma coisa. Aí mesmo você já pode pensar em algo de 20 anos ou 30 anos atrás. Não é verdade? Pensamento, você pode voltar e pensar no que ocorreu daqueles alguns anos que passaram. Você não precisa se mover do local. Através do pensamento, você consegue ver os acontecimentos. Então, Deus está, como já sabemos, com tudo. Deus está se relacionando com tudo. Então, há uma necessidade, havendo Deus agir. Deus faz qualquer coisa sem trabalho nenhum. Qualquer coisa. Por quê? Ele é o Deus onipresente. Então, não há lugar distante para Ele. Devido à sua relação com tudo, Deus acha-se na condição de agir instantaneamente em qualquer parte, comunica-se imediatamente com todo o universo. O que Deus faz é instantaneamente. E Ele se comunica com todo o universo no mesmo tempo. Ele não precisa se locomover, estar no lugar geográfico, porque Ele é aquele que já sei que enche todas as coisas. Ele pode fazer, como diz Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tudo aquilo que pedimos e pensamos, Ele pode fazer imediatamente, instantaneamente, na sua vida. Ele não precisa ter um esforço, um trabalho para realizar, porque Ele realiza tudo conforme o conselho da sua vontade. Ele se faz presente. No Evangelho de João, a palavra fala assim que tudo que pedires em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se nós não temos recebido nada, é porque nós não temos pedido. Jesus falou assim: pedi e dar-se-vos-á.
buscai, buscai e achareis. Batei, batei e abrir-se-vos. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, abrir-se-lhe. Aleluia. Porque você, sendo filho, pedir um pão para o pai, ele não vai lhe dar uma pedra. Ele vai te dar o sustento que você precisa imediatamente. Ele vai te socorrer. Ele vai te ajudar, vai te amparar, ele vai te levantar. Esse é o Deus Criador. O título da palavra que eu coloquei: Deus é vida. Deus é vivo e Ele é a fonte da vida. Então tudo que nós necessitamos, nós encontramos em Deus. E através do seu Filho Jesus, que Ele enviou. Então tudo está ao nosso alcance. O apóstolo Paulo falou assim: tudo nós podemos, porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos conduz numa vida de triunfo, numa vida vitoriosa. Então, o nosso sucesso, a nossa conquista, depende totalmente do agir de Deus instantaneamente na nossa vida. Porque a palavra fala que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então Deus precisa ter um trabalho, um esforço para realizar algo para os seus filhos, para o seu povo. Foi o que Jeremias citou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós vamos clamar, buscar de todo o nosso coração, tendo esse desejo inteiramente por Ele. A onipresença de Deus é uma presença frutífera, produtora e abençoadora. Não é assim que Deus se revela a nós, a sua onipresença? O que nós queremos? A presença do Senhor, para que haja frutificação, que haja bênção, que haja multiplicação, que haja unção, que haja poder, que haja sabedoria, que haja conhecimento, entendimento, revelação e habilidade na nossa vida. Então, essa onipresença de Deus, ela é frutífera e é abençoadora. Olha, Deus pode socorrer a todos os que estiverem necessitados. Deus pode socorrer todos aqueles que estão necessitados. Amém. Clama por mim, que eu responderei e mostrar-te coisas grandes que tu não sabes. Clama. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele se revela na nossa necessidade. Ele só se faz presente quando existe uma necessidade dele. Não é porque Deus é onipresente que Ele vai estar em todos os lugares, então tudo seria santo. Mas Deus se revela, Ele se torna onipresente aonde se clama, se busca por Ele, onde existe uma necessidade dEle, dizer: Senhor, socorre-me, Senhor, venha ao meu encontro. Então Ele vai se revelar, Ele vai se manifestar, Ele vai abençoar, transformar,
dar vida, restaurar, ressuscitar. Ele vai realizar imediatamente, porque você está buscando o socorro que vem do Senhor. Davi falou assim: elevo os salmos, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Ele é o nosso socorro. Amém. Então, se nós estamos com necessidade, qual seja, e nós clamarmos por Ele, Ele vai agir imediatamente, vai estabelecer instantaneamente aquilo que você deseja. Amém. Porque o nosso coração está clamando pelo nome do Senhor. Então Ele quer que nós clamamos: clama por mim que eu responderei. Muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós nem clamamos. Deus tem a obrigação de me abençoar. Não, se nós não temos um clamor por Ele, Ele não vai se revelar. Ele é onipresente, sim, mas quando se clama a Ele, Ele se faz presente. Amém. Na sua vida, na situação que você se encontra. Ele muda, porque Ele é Deus vivo e a fonte da vida. É nisso que nós cremos. É nisso que nós temos que viver conscientes que Ele age. Jesus acentuou um lado prático quando disse, onde, é muito conhecido esse versículo de Mateus 18:20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Eu se faço presente, porque estão reunidos em meu nome. Estou invocando o meu nome. Então Ele está pronto para responder. Então, em toda a criação, onde quer que exista alguma coisa que depende de Deus, e tudo na verdade depende de Deus, sabemos bem disso. Então, lá Ele se faz presente, lá Ele está presente em toda a sua personalidade do Deus vivo, que é a fonte da vida. Para ser aquele que vai estar te fortalecendo, fazendo você ter uma visão maior de quem é Ele. Sentir a sua presença. Lembra daqueles 2 discípulos lá, quando Jesus ressuscitou, que estavam no caminho de Emaús? Eles estavam andando e conversando um com o outro, e Jesus se pôs no meio deles, e Jesus expôs as escrituras para eles, né? Mas eles estavam com os olhos como impedidos de ver, de reconhecer Jesus. Mas somente quando Jesus deu a entender que ia mais para frente, falou: não, entra, já se faz tarde, né? Entra conosco aqui. E Jesus entrou. Então, quando Jesus pegou o pão, abençoou, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus, e Jesus desapareceu do meio deles. Então você fala: puxa vida, quando nós estamos caminhando, quando eles punham a escritura, o nosso coração não ardia pela sua presença. Mas somente no partir do pão é que os olhos deles foram desvendados. Então, partir do pão fala na comunhão, na unidade, no relacionamento. Deus se faz presente, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Ele não está longe, Ele se faz bem presente na nossa vida. Salmo 139, do 7 ao 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Jeremias 23, 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Olha, esse Deus é tão grande, como Salomão falou, né? Em Crônicas, que ele é tão grande que nem os céus dos céus podem o contê-lo. Então ninguém pode, nós lemos em Salmos que ninguém pode se esconder. Ninguém pode fugir da face do Senhor. Ele falou assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ninguém pode se esconder do Senhor. Se eu subo nos céus, lá ele vai estar. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, também ele vai estar lá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, também ele vai estar lá. Agora, em Jeremias falou assim: acaso, Deus dizendo, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Alguém poderia se ocultar, se esconder em algum esconderijo, em uma caverna, né? Algum país, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então tudo está visível e patente aos olhos de Deus. Tudo está visível e patente aos olhos de Deus. Então qualquer criatura, esteja onde estiver, pode gozar da presença de Deus. O nosso Deus é um Deus universal e também um Deus local. Ou local e universal, tanto faz, vice-versa. Ele é Deus. Então eu creio que Deus é vivo, Deus é vivo, Ele é a fonte da vida. O que nós necessitamos, Ele se faz presente. Agora, o Senhor espera que nós estejamos buscando Ele de todo o nosso coração. Ele vai se manifestar. Ele vai se revelar. E nós cremos que são dias em que o Senhor está se revelando, se manifestando na necessidade de cada um. Eu estou precisando de cura. Ele vai se revelar. Você que levantou, Ele vai se manifestar como Deus que sara. Eu estou precisando de uma libertação. Então Ele vai se revelar um Deus como que te liberta. Então, seja qual for a sua necessidade, Ele vai se revelar
da maneira que você clama e busca Ele. Quando Deus falou com Moisés, quando ele subiu lá para ver aquela sarça que ardia em fogo e não se consumia, quando o Senhor falou para ele: você vai tirar o meu povo do Egito. Você vai lá e falar para Faraó deixar meu povo ir. Falar para o povo de Israel, aos hebreus que estão ali. Mas ele falou: mas eu vou falar o quê? Quem que me enviou? Naquele momento, o Senhor disse a ele, pela tradução do grego e hebraico: quando eles te perguntarem quem te enviou, você vai dizer para eles: eu serei o que serei, me enviou a vós outros. Vocês estão ouvindo, hebreus? Eu serei o que serei, me enviou a vós outros. O que vocês estão precisando? Então Ele será o Deus libertador de vocês. É o Deus que vai conduzir como um forte vocês aqui, que vai libertar vocês da escravidão. Então depois, mais para frente, Ele foi se revelando como o grande eu sou o que eu sou. Porque Ele se deixou ser conhecido daqueles que estavam buscando Ele de todo o seu coração. Então que nesses dias que nós estamos vivendo, possamos reconhecer que Ele é a fonte da vida. Ele é o Deus vivo. E a sua palavra, que Hebreus 4:12 fazem, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então Ele é o Deus que enche todas as coisas. Ninguém pode se esconder do Senhor. Mas tenha consciência que nós precisamos do Senhor a cada fração de segundo. Reconhecemos que Ele sabe todas as coisas e que Ele pode fazer todas as coisas para nós do que nós precisamos e necessitamos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude a romper nesse nível de intimidade e comunhão com o Senhor. Amém. Queremos que esse Deus se faz presente a cada fração, a cada segundo do nosso viver. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.